A2F, bem-vindo à era digital. Oiê, bem-vindo ao programa Fala Caju, programa que semanalmente traz para você tudo que existe de mais doce e gostoso nessa vida. Traz saúde, felicidade, traz sucesso. E hoje a gente vai falar sobre estilo e imagem. Estou aqui com uma querida amiga, Val Túlio, que é consultora de imagem e estilo, e a gente vai falar sobre isso, sobre todo esse universo da moda e do estilo. Val, primeiro de tudo, obrigada por você ter aceitado o meu convite. Estou adorando ter você aqui e eu queria saber um pouquinho mais sobre você, sobre a sua trajetória. Obrigada, Ju. Em primeiro lugar, eu que agradeço, né? Muito obrigada, estou honrada com o seu convite aqui. Um prazer estar aqui com você no seu programa. Ju, eu comecei na moda com 17 anos. Foi quando eu entrei na faculdade de moda, né? Faz um aninho, mas... Faz muito, né? Mais de 20. E entrei com 17 anos na Faculdade de Moda Santa Marcelina, que, para quem não conhece, é a faculdade pioneira no Brasil, né? De moda. E foram 4 anos do curso. Saindo de lá, eu entrei na pós-graduação em administração de empresas, na FAP. Enquanto eu estava terminando a pós, eu abri uma loja. Fiquei com a loja aberta de moda feminina, sempre especificamente público feminino. Fiquei com a loja há alguns anos. No meio disso, trabalhei com estilistas, né, como freela, desenvolvimento de produto, algumas coisas assim. Depois de alguns anos, eu acabei encerrando a loja e focando mais para a consultoria de imagem e estilo. E hoje, atualmente, eu tenho um escritório de consultoria, imagem e estilo em São Paulo. Tá, legal. E você estava falando fora da câmera o quanto que essa questão da imagem e do estilo podem trazer de sucesso, inclusive, para as mulheres. Então, não é somente uma questão de vaidade ou de estar bonita, isso também tem a ver com sucesso profissional, com prosperidade, com tudo isso, certo? Exatamente, sem dúvida, né? Infelizmente ainda tem uma grande parte de mulheres que entendem esse assunto como algo fútil muitas vezes. E hoje em dia é tido até por pesquisas mesmo no mercado, por estudos, o quanto a imagem ela tem um impacto muito grande, né? Se torna de fato um diferencial competitivo de carreira, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional, né? Até tem estudos que mostram mesmo que realmente uma mulher que cuida da sua imagem pode chegar a ganhar até 20% a mais de salário do que as que não cuidam. E não só de salário, de aumento de salário, como ganho de oportunidade, né? Então as portas vão ser mais abertas para quem cuidar mais da imagem do que quem não cuida. Num momento que a gente tem uma competição tão acirrada, né, no mercado de trabalho, a imagem se torna esse diferencial competitivo quando você tem um currículo ali com as mesmas capacidades mentais, vamos dizer assim, com as mesmas características da outra pessoa, do seu concorrente. A imagem, sem dúvida, é um diferencial competitivo. Sim, fora que assim, a imagem, né, a primeira coisa é a que fica. A primeira impressão é a que fica, isso é fato. A gente não tem uma segunda chance de causar uma primeira boa impressão. Sim, sim. Fora que a questão também que eu acho muito importante falar é que há algum tempo a gente não conhecia tanto esse trabalho de consultoria de estilo, né? E a gente todos os dias, né, tem uma avalanche de produtos e novidades em moda, né, em moda feminina, muito mais, que são novas modas, novos tipos de roupa, de tendências, etc. E aí você acaba sendo meio que impulsionado a comprar coisas que você não sabe se combinam com você, então também tem uma questão de ganho de felicidade mesmo, né? De você estar dentro da sua identidade, de você saber o que você está comprando, se aquilo tem a ver com você, se aquilo tem a ver com quem você é, o que você quer passar. Tem um pouco disso, né? Total, né? A gente, ao mesmo tempo, como você falou, a gente é bombardeado de informações o tempo todo, né? Então acaba que
essa vida, essa indústria do consumo, né? E aquela história, quando vem promoção e você acha que você tá na vantagem, né? De falar assim, nossa, leve 2, 50%, não sei o quê. E você vai lá e compra. E aí é quando bate aquele erro, aquela compra por impulso. Você chega em casa e aí você prova, você fala, tem alguma coisa aqui que não tá batendo, que não tá legal. E você não sabe por quê. Porque isso exige um autoconhecimento em diversos fatores, que é trabalhado dentro da consultoria de imagem e estilo, o passo a passo para você chegar na sua imagem, na sua melhor versão, a sua única. Eu sempre falo, cada mulher é única, cada mulher com o seu corpo, com a sua barriguinha, com a sua celulite, com o seu bracinho, com tudo que ali a gente às vezes quer disfarçar, quer suavizar e com outros pontos que a gente quer valorizar. Então isso é importante. Ter esse conhecimento para você, o que vai funcionar para você, em termos do seu estilo, seu formato de corpo, o que te representa, a imagem que você quer transmitir. E quando você não sabe isso, você compra uma peça e depois você não se enxerga dentro dela. Sim, tem aquelas peças que, não sei se, né, assim, quem tá em casa sabe do que eu tô falando, aquela peça que você coloca 1000 vezes, só que ela nunca sai de casa. Porque é aquela peça que você coloca, olha no espelho e fala assim, acho que não, vou trocar. Aí você troca, então você comprou e ela continua lá e nunca foi usada fora de casa. Exatamente, ela até acaba que ficam muitas peças, muitas vezes com etiqueta no guarda-roupa, ou vai ficando muitas peças lá. E também existem estudos que provam que a gente acaba usando muitas vezes 30% do guarda-roupa, 40% do guarda-roupa. A gente não usa tudo. E principalmente por conta da insegurança, da falta de confiança em misturar peças entre si. Acaba sempre colocando assim, uma peça colorida com uma preta, com uma branca, com uma nude, com uma jeans. Ah, olha eu aqui. Não tem nada de tomando errado. Bronca. Não tem nada de errado com isso. Mas são maneiras diferentes que a gente pode colocar o nosso guarda-roupa num uso maior, naturalmente comprar menos, porque dessa forma você vai saber misturar mais as peças que você tem entre si, tendo uma harmonia, um equilíbrio. E quando você mistura peças que você nunca usou juntas, por mais que você tenha elas há muito tempo no guarda-roupa, parece que você ganhou um guarda-roupa novo. Parece que você tá com um look completamente novo. Ah, sim, porque às vezes você coloca sempre esta blusa com aquela essa calça. Aquela saia sempre com a mesma blusa, aquele vestido sempre com o mesmo sapato. Então fica aquela coisa casadinha. Quando você vê, às vezes depois de um detox com uma cliente, com uma aluna minha, você tem menos peças no seu guarda-roupa, só que você multiplica aqueles looks de uma maneira... É quase, eu brinco, eu falo, é o milagre da multiplicação. Multiplicação dos looks. Dos looks. Tá certo. Tá bom, a gente vai ter que fazer um intervalinho e na volta eu queria entrar nesse assunto que a gente se propôs a falar aqui, que são cores. Bacana. E como essas cores podem melhorar o seu guarda-roupa também. Maravilha. Então tá joia. Fica aqui que é já já. Estamos de volta aqui com a Val Túlio falando sobre imagem e estilo. E aí, Val, você começou a falar um pouquinho sobre cores, né? E essa mistura de cores. A parte desse estudo de cores para cada indivíduo também é único, certo? Cada um tem a sua paleta de cores melhores, é isso? Isso. Essa parte das cores é chamada análise cromática, ou coloração pessoal, muitas vezes. É um estudo onde a gente faz um teste, precisa ser feito presencial, né, por conta da luz natural. A luz artificial ela acaba causando distorções na pele, pode amarelar demais, pode esbranquiçar demais. Então, até o momento, só é possível ser feito presencial, não pode ser feito online. Então, é um estudo ali onde a gente vai passando vários tecidos na frente da cliente. Você coloca um tecido Coloca o tecido na frente da cliente, precisa estar sem nenhuma maquiagem, sem protetor solar com cor, né? Absolutamente nada, com o rostinho limpo. É uma sacanagem, porque a gente nunca sai sem maquiagem, gente. Tem que ser a nossa versão natural, é com maquiagem. Então, e aí tem que estar assim, realmente, para não ter nenhum tipo de interferência, né, na pele. Aonde ali a gente vai perceber o impacto das cores com o seu subtom de pele, olhos, sobrancelha e cabelo. Ou seja, as cores, as melhores cores que vão valorizar a sua beleza natural. Então é sempre focando na sua beleza natural.
né? O que a beleza chega primeiro. Sabe aquela história quando às vezes você coloca uma roupa e a roupa chega antes de você? É exatamente o contrário. O foco é na sua beleza natural. Entendi. Então, o subtom de pele é o que você consegue ver através do teste, por exemplo, se é frio, se é quente. Tá. Então, numa série de um script, vamos dizer assim, de avaliações, a gente chega na cartela ideal da cliente. Ou seja, nesse método, que é o método sazonal expandido, existem 12 cartelas. Esse método existe no mundo inteiro. Então, qualquer pessoa no mundo inteiro vai ser uma dessas 12 cartelas, que são divididas nas 4 estações do ano. Primavera, verão, outono, inverno. Cada uma delas subdivididas em 3 categorias, que a gente fala que são as TIPs, que é temperatura, intensidade e profundidade. Uma dessas 3 características vai ser a predominante para a cartela da pessoa. Então, vamos supor, uma pessoa que ela é inverno, só que ela é frio. O frio é a característica predominante na cartela dessa pessoa. O que é esse frio? O frio seria justamente o subtom de pele frio, ou seja, as cores frias, elas vão ser melhores para essa beleza desta pessoa. As cores mais azuladas. As cores, elas são frias. Toda cor fria leva mais azul no matiz. Toda cor quente leva mais amarelo no matiz. Tá. Então, justamente quando você fala um amarelo, por exemplo, que é sempre mais fácil de pensar no amarelo, eu falo, o amarelo quente é aquele amarelo gema, né? O amarelo frio é aquele amarelo cítrico, tipo limão siciliano. É um verde. Eu falo isso. Tipo, gente, eu sou engenheira. É um quase verde. Então, o amarelo para uma pessoa que é uma cartela de inverno vai ser o amarelo limão siciliano. Tá. E o amarelo para uma pessoa, para uma cartela quente, vamos supor um outono, vai ser o amarelo gema. E qual é o impacto disso, né? Na verdade, quando a gente usa as cores a nosso favor, de acordo com o nosso subtom de pele, a gente minimiza olheira, bigode chinês, linha de expressão, ruguinhas, melasmas, né? Então, tudo isso suaviza, como se a gente jogasse um grande flash no rosto, sabe? Quando dá aquele impacto. Quando a gente usa a cor que não favorece, vai acentuar aquilo que a gente não gosta. As marcas, as linhas de expressão, deixar com mais olheira, as ruguinhas. Então, é esse o impacto. Por isso que é o realçar a beleza natural da pessoa com as cores corretas. Tá. E daí você faz esse trabalho, então, dessa análise cromática, e a pessoa tem uma cartela de cores. Isso. Ela pode ser qualquer uma dessas 12 que estão dentro das 4 estações e tem as 3 características. Tenho lá minha cartela. O que acontece se você olha a sua cartela, olha o seu guarda-roupa e eles não combinam entre si? Que você não gosta. Quando você não gosta. Quando você não gosta. Eu sempre falo para as minhas clientes, a moda, o estilo, a consultoria, eu não gosto de impor limite. Então, eu levo muito em consideração, claro, o seu gosto, né? O gosto da cliente. Isso é extremamente importante, onde vai gerar segurança, confiança, tudo isso. Então, existem várias maneiras da gente conseguir equilibrar isso. O primeiro passo é a coloração pessoal, análise cromática, e a gente parte para o guarda-roupa. Então, vamos supor, você chega para mim e fala assim, Val, eu tenho uma blusa gema, por exemplo, amarelo gema. Eu amo, mas não tá na minha cartela. Mas eu amo de paixão. Vou falar para você tirar e vou falar, não, joga no lixo, né? Pouco importa a sua opinião, de maneira nenhuma. Vou falar para você, Ju, então, já que você ama, como é que a gente pode usar essa peça da melhor forma para você, diante de todas essas características? Então, a gente tem o ponto, dentro da coloração pessoal também, as melhores cores de maquiagem para você, base, sombra, lápis, blush, batom, enfim, rímel, tudo isso também a gente tem. Então, você sabe que, por exemplo, no dia que você usar uma peça que ela não tá na sua cartela, você vai carregar um pouquinho mais ali nas cores da sua maquiagem que você tem a coloração correta. Você vai caprichar um pouquinho mais lá, porque você sabe que aquela cor não vai te favorecer tanto, que vai acentuar uma olheira, uma coisa assim. Então, você vai caprichar mais na maquiagem. Você vai, de repente, jogar os acessórios na cor da sua cartela. Seja no dourado, no prata, no cobre, que seja o polido ou o fosco, que te valorizar mais.
Ah, porque isso também tem a ver, né, Também Val? tem a ver. Essa coisa por exemplo, dos Do metais. metal e armação de óculos também. Ah, sim. Inclusive, hoje em dia, como a gente tem muitas peças de resina, acrílico, coloridas, toda a nossa cartela de cores, você pode repetir essas cores nos acessórios, né? Em brincos, não somente nos metais, mas nas cores também. Então, armação de óculos, tudo que envolve aqui o nosso rosto. E, por exemplo, uma blusa, vamos falar que a gente estava falando do amarelo. Você colocou uma blusa amarela. Para você evitar um pouquinho, assim, equilibrar esse impacto, você joga uma outra peça por cima na cor da sua cartela, ou uma echarpe por cima na cor da sua cartela. Você quebra um pouco o impacto direto da cor com o seu rosto. Tá. Porque dentro da coloração é esse impacto, é da cor diretamente com o seu rosto, é da cintura para cima, pegando esta região aqui. Tá bom. Então tem essa coisa da terceira peça e tudo mais. E também tem o negócio do cabelo, né, Val? Sim. Que cabelo também pode não estar na minha cartela, o meu cabelo. Exato. Tem que mudar o cabelo. O que acontece? Na verdade, não é que não está na cor da sua cartela. O foco da coloração é sempre a gente valorizar a beleza natural da pessoa. Então, eu até sempre brinco. Eu falo assim, gente, vocês já viram? Eu falo assim, Deus não erra. Vocês já viram um bebezinho loirinho nascer com uma sobrancelha preta? Não existe, né? Então, o nosso contraste, aí falando de contraste, a gente entra em contraste, o nosso contraste natural, o nosso contraste de cabelo, sobrancelha, olhos, subtom de pele. Então, por exemplo, quando a gente pensa numa pessoa de baixo contraste, ela pode ser bem clarinha, ter todos os tons muito próximos ali entre si, né? Então, uma pessoa de médio contraste tem também ali as cores de pele, de olhos, cabelo, mais ou menos ali numa linha mediana. Uma pessoa de alto contraste, por exemplo, uma pele muito branquinha, um cabelo muito preto, né? Então, você entra no contraste da pessoa. Dessa forma, se você sabe que o seu subtom de pele é quente, e você gosta de fazer luzes, você tende a ir para as luzes mais douradas, quentes. Se você tem o subtom de pele frio, o indicado seriam luzes mais acinzentadas. Entendi. E mesma coisa, se você tem a pele fria e você colocar luzes douradas, vai surtir o mesmo efeito que você não quer. Causar olheira, aparecer mais melasma, dar um aspecto apático, cansado. Entendi. Tá bom. Tô tensa aqui, gente. Preciso saber mais dessa paleta. A gente vai ter que fazer um outro intervalinho e na volta eu queria mostrar um pouco dessa paleta e de combinações de cores. Maravilha. Pode ser? Então tá joia. Fica aqui que é já já. Voltamos aqui com a Val Túlio falando sobre imagem, estilo e cores. Então, Val, agora a gente já fez, vamos supor que a gente já fez a nossa análise cromática e aí a gente agora vai combinar peças. Então, a gente entra nessa questão de combinar cores, né? Quais cores combinam entre si, o que faz mais sentido, é isso? Exatamente. Então, a gente trabalha com o círculo cromático, que é este círculo aqui, eu vou mostrar mais especificamente para vocês algumas combinações de cores. Aí que a gente entra nesse método da multiplicação dos looks. Então, vamos supor, você tem uma blusa lá vermelha. Eu não sei combinar vermelho com outra cor. Eu sempre uso com preto, com branco, com jeans, com nude, com off-white. Isso são coisas que eu ouço diariamente de clientes ou de alunas minhas do curso. Então, o que acontece? Dentro do círculo cromático, a gente vai ver possibilidades de misturar essas cores de uma forma harmoniosa. Então, por exemplo, o primeiro exemplo aqui são as cores complementares. Então, vamos supor, aqui a gente consegue misturar o vermelho com o verde. O que são as cores complementares no círculo cromático? As cores opostas no círculo cromático. Então, conforme eu vou girando o círculo cromático, eu vou sempre vendo as cores opostas e eu sei que eu posso misturar essas cores opostas, que vão me trazer harmonia e equilíbrio. Então, é aquela peça, aquele look que você vai olhar e falar, conversa, né? Na verdade, você nem sabe muito bem por quê, mas existe essa harmonia, esse estudo. Então, aqui um exemplo, o verde com o vermelho. E conforme você vai girando, por exemplo, você pode usar o azul com o laranja, nas cores opostas, né? Tá vendo? Você vai
virando ele aqui. Você pode usar o amarelo com o roxo, dentro das cores complementares. Tá, tô vendo. E tudo isso você pode usar, por exemplo, eu sempre falo, não precisa necessariamente ser o famoso color blocking que a gente fala, que são as duas peças de roupa, né? Então, a blusa amarela, a calça roxa. Então tem gente que às vezes vai se assustar, não é de todo o perfil, de todo estilo que vai querer ter esse estilo mais criativo. Mas às vezes quer dar aquela pitada de informação de moda. Então vamos supor, você pode brincar isso com acessório. Entendi. Então, vamos supor, você coloca uma calça jeans e uma camiseta branca, bem básico. Mas você joga, por exemplo, a sapatilha amarela e o brinco roxo. Detalhes, pequenos detalhes. Vai trazer informação de moda, vai dar aquela atualizada no look, né? Vai trazer para 2021 em peças pequenas. Então, você pode começar aos poucos. Tá. Não precisa ser nada de grande impacto. Porque às vezes pessoas colocarem uma blusa vermelha com uma calça verde, vai parecer uma coisa um pouco alien, se a pessoa sempre usou calça preta. Exato. Então, vai muito. Por isso que é um processo, né? A consultoria de imagem e estilo, até você chegar a fazer isso, é um processo, um passo a passo de entendimento. E também, se a pessoa não quiser fazer essa mistura, não tem nada de errado com isso. A gente vai traçar sempre o melhor caminho de acordo com cada cliente. Tá, entendi. Essa é uma possibilidade de combinação, mas Sim. não é a única, né? Não é a única. Tá. A gente tem também o famoso tom sobre tom, né? Que a gente vai usar aqui, como qualquer uma delas, como qualquer uma das tirinhas de cores, né? O mais claro com o mais escuro. Um azulzinho mais claro. Um azul mais claro com um azul mais Tá. bique, com um azul mais turquesa, né? Então, nessa brincadeira do tom sobre tom, isso você pode usar também. Tem as cores análogas, que são as cores laterais, né? As cores, qualquer cor, uma do ladinho da outra, até ali mais ou menos 3 casas, né? Então, a gente pode pegar aqui, por exemplo, gosto de pegar aqui esse exemplo, dessa parte aqui dos quentes. Então, a gente pode pegar, por exemplo, o vermelho com pink. Isso combina o bastante. Vermelho com laranja, o pink com laranja, né? Então, seguir essa linha das cores que estão do ladinho uma da outra dentro do círculo cromático. Então, essas são as cores análogas. Aqui eu tô falando dessa gama aqui, mas a gente pode pegar os azuis, os verdes, os amarelados, sempre ali mais ou menos até 3 casinhas, uma do lado da outra. Legal. Então, essas são as cores análogas também. E por aí vai. A gente tem as tríades, que aí você forma 3 cores, né? Você forma um triângulo. Então, fazendo essa junção, então, né, por exemplo, pegando aqui o roxo, o verde, mais o amarelo, mais alaranjado, né? Então, aí para quem quer usar mais, além de 2 cores, usar 3 cores. Super ousado. Verde, roxo, laranja. Super ousado, né? Então, é meu realmente uma pessoa essa camiseta aqui, eu acho. muito criativa. Ou seja, e cada composição vai remeter naturalmente um estilo também, né? Então, um look monocromático é quando realmente as 2 peças elas são exatamente da mesma cor. É diferente do tom sobre tom. Às vezes causa um pouquinho de confusão aí, né? Tá. Então sempre vai trazer uma elegância, uma sofisticação, qualquer que seja a cor. Seja no monocromático, as 2 peças exatamente da mesma cor, ou o tom sobre tom, essa história, o azul um pouquinho mais claro com o azul mais escuro, o verde um pouquinho mais claro com o verde mais escuro, né? Isso traz um pouco mais de Traz uma elegância. E quanto mais vibrante a cor, mais comunicativa ela é. E quanto mais mistura de cores, mais criativa a pessoa é, mais criativo o look. Né? Então, às vezes, com 2 cores, você traz esse look mais jovem, com uma cara mais jovem, com uma cara mais dinâmica, né? E com 3 cores, uma cara mais ousada ainda. Entendi. E por aí vai. E isso é importante nesse momento que você, por exemplo, a gente estava falando no começo do programa sobre sucesso profissional. Então, é importante você saber o que você quer passar também, né? Se você quer passar mais seriedade, mais sobriedade, né? Então você iria com uma coisa mesmo. mais tom sobre tom, ou mais monocromática, ou mais em tons
neutros, é isso? Exatamente. Então, quanto mais cor, mais comunicativa, né? Então, assim, você vai passar aquela imagem que você está transmitindo, seja na captação de clientes, seja numa reunião com o diretor, seja numa entrevista de trabalho, de acordo com o perfil da empresa. Então, tudo isso precisa ser levado em consideração quando eu atendo cada cliente. É exatamente o foco na vida de cada pessoa mesmo. Entendi. Então, tá bom. Val, eu adorei ter você aqui. A gente vai ter que encerrar, mas eu queria saber se você quer deixar uma mensagem para quem está em casa sobre essa questão de cores e como implantar isso um pouquinho mais na vida de cada um. Eu gostaria de deixar um convite para vocês, sair do óbvio e testar mais cores. Então, quando você for escolher uma roupa, uma blusa colorida, tenta não ir para o óbvio de pegar uma calça preta, uma calça jeans, uma calça branca. Tenta colocar uma outra cor, ou seja, num brinco, num acessório diferente. Começar a misturar, sair do comum, sair do óbvio, porque isso todo mundo já faz. É isso aí. Muito obrigada a você e obrigada a você que nos assistiu. A2F, bem-vindo à Era Digital.